Bom, gente, vamos falar sobre a Espanha, né? O país, após meses de incerteza, o Pedro Sánchez, do Partido Socialista, foi reeleito primeiro-ministro e pode governar o país por mais 4 anos. A vitória veio depois de semanas de negociações com os partidos separatistas para conseguir maioria no parlamento. Os detalhes com a correspondente Priscila Yazbek. Pedro Sánchez, do PSOE, do Partido Socialista Operário Espanhol, que governa a Espanha desde 2018, conseguiu a maioria dos votos depois de formar aliança com partidos separatistas, numa medida que foi muito criticada e que, inclusive, levou a uma onda de protestos na Espanha nas últimas semanas. Primeiro, é importante explicar o funcionamento do sistema político na Espanha, que é uma monarquia parlamentarista. Um partido ou coalizão precisa de 176 das 350 cadeiras do Congresso para ter o direito de indicar o primeiro-ministro. O Congresso, então, informa ao rei quem quer indicar para primeiro-ministro, que oficializa o novo chefe de governo. Nas eleições gerais que aconteceram em 23 de julho, Alberto Núñez Feijóo, do Partido Popular de centro-direita, obteve a maioria dos votos, 136 votos, mas o partido de extrema-direita, Vox, teve menos votos que o esperado. Com isso, o Partido Popular de Feijóo e o Vox não conseguiram juntos os 176 assentos necessários para formar maioria. E aí, com isso, começou uma corrida, então, entre Feijóo e também Sánchez para conseguir apoio e os votos necessários para formar o novo governo. Sánchez, então, conseguiu os votos necessários depois de se aliar a partidos separatistas que pediram concessões em troca do apoio, incluindo a anistia para líderes separatistas catalães exilados desde o fracasso do referendo de independência da Catalunha em 2017. Esse acordo entre o PSOE e os partidos separatistas levou milhares de espanhóis às ruas em protestos que foram apoiados pelos partidos de direita. Sánchez foi muito criticado por essas alianças em troca de votos, até mesmo dentro do seu próprio partido, e 2 em cada 3 espanhóis são contrários a essas alianças e também a anistia a líderes separatistas. E, por fim, a vitória de Pedro Sánchez traz um alívio para líderes europeus de esquerda que viam um movimento de direita assumindo o poder em diferentes países também da Europa. Priscila Yazbek, de Paris, para a CNN Brasil. Vamos lá para a análise. Lorival, dá uma explicada, melhor até para a gente. Vamos lá. Foi um acordo extremamente temerário, porque atropelou a justiça espanhola. A justiça espanhola condenou esses 14 parlamentares separatistas catalães a até 13 anos de prisão por sedição, por causa do plebiscito do dia 1º de outubro de 2017, que decidiu pela separação da Catalunha, que foi um plebiscito inconstitucional, porque não foi aprovado pelo parlamento. E depois disso, então, eles ficaram exilados na Bélgica e não podiam voltar desde 2017. Bom, o Pedro Sánchez, além dessa anistia, mas falando mais uma coisa sobre essa anistia, corre um outro processo em que esses mesmos personagens podem ser condenados por terrorismo. Então, existe um risco muito grande de Pedro Sánchez dar essa anistia e depois eles serem condenados, e aí o que ele vai fazer? Vai dar outra anistia, primeira coisa. Segundo, ele cedeu também o título de nação catalã e nação basca para essas 2 regiões e para 2 partidos de cada uma das 2 regiões que são partidos separatistas, no total 4 partidos, 2 catalães e 2 bascos. O que isso significa? No caso da Catalunha, que é a região mais rica da Espanha, uma antiga reivindicação, devolver todo o imposto arrecadado na Catalunha para a Catalunha, que diz que carrega a Espanha nas costas. Eu cobri a eleição do final de dezembro de 2017, lá na Catalunha, e esse era o grande debate. Eles falam espanhol com sotaque. O espanhol é ensinado como uma língua estrangeira nas escolas, e eles querem mais autonomia. Eles querem ser um país independente. E aí, também a seguridade social passa a ser entregue, controle dela, para a Catalunha e para o País Basco. E mais, sobretudo os catalães estão dizendo o seguinte: nós não estamos dando um cheque em branco para o governo. Todos os dias nós vamos decidir se a gente continua apoiando ou não, dependendo das concessões que são feitas. Então, diante de tudo isso, será um governo extremamente precário, instável
dificilmente vai ter 4 anos esse governo, porque, assim como aconteceu com a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, as concessões do então presidente Kevin McCarthy no início do ano foram tão brutais para ele poder assumir a presidência que ele ficou nas mãos de uma pequena minoria. Nós estamos falando, no caso da Espanha, de 4 partidos que tiveram 6% dos votos e que agora dominam um governo, com uma pauta separatista de um governo central. Mas, Lorival, então vamos lá. Por quê? Pelo poder? Pelo poder. Porque o Pedro Sánchez, em maio, perdeu eleições fragorosamente, eleições locais, em que a direita teve um desempenho muito grande, incluindo o Vox, que é um partido de extrema-direita, e aí ele convocou eleições nacionais para dar um checkmate nos progressistas espanhóis. Falaram, vocês não foram votar, não votaram em mim, não votaram nos socialistas, não votaram na esquerda, o Podemos praticamente desapareceu, e desapareceu mesmo, que é um partido de esquerda. Então ele falou, então agora vocês querem ser governados pela direita, então vai ter eleição agora em julho, e aí vamos ver se você... Mas só que foi um blefe, não deu certo, né? E aí o PP, o Partido Popular, que é de centro-direita, foi o mais votado. Só que ele só tinha o Vox de extrema-direita para recorrer para formar a maioria, não é suficiente. Já o PSOE também não tinha partidos nacionais para recorrer, e aí teve então de recorrer a todos esses partidos, numa fragmentação muito grande de partidos separatistas. O Sánchez não é separatista, ele não quer a divisão da Espanha, mas ele caiu nessa armadilha e ou ele convocava novas eleições, na verdade o rei convocava novas eleições, ele tinha até o dia 27 agora para formar a maioria, já que o PP não conseguiu, ou ele cedia tudo isso. E aí os separatistas viram que o Sánchez estava nas mãos deles e arrancaram tudo que podiam. É um acordo que, ao fim e ao cabo, ele consegue se reeleger, né? Consegue permanecer no poder, isso, mas ameaçando a própria unidade, exato, do país. E a própria democracia, porque sim, atropelou a justiça espanhola. É um acordo de anistia que atropela decisões da justiça espanhola e a própria Constituição espanhola, no sentido de que as decisões da justiça têm a ver com a Constituição, porque foi um plebiscito inconstitucional, e que pode ainda não dar certo. Depois de fazer tudo isso, ele ainda pode cair. Sim, sim. Daniel? É interessante, primeiro, a contradição de Pedro Sánchez, porque em outros mandatos, governos encabeçados por ele lá atrás, ele dizia que não gostaria, não admitiria ficar na mão, depender de independentistas regionais. Ali ele estava se referindo principalmente aos separatistas do País Basco. Agora ele precisa compor com os separatistas da Catalunha. Nessa última eleição, ele se comprometeu a não dar anistia. E agora ele está dando anistia para os separatistas catalães que estão ali refugiados, exilados na Bélgica. Interessante vai ser observar também como se comporta a oposição muito dura, com participação da extrema-direita, do Vox, junto com o PP ainda tem o domínio de inúmeras províncias, o partido saiu fortalecido, os partidos de direita e de extrema-direita saíram fortalecidos nas eleições regionais, e um detalhe curioso é que hoje, na investidura de Pedro Sánchez, quando ele formou a maioria e foi designado presidente de governo, primeiro-ministro da Espanha, Santiago Abascal, líder do Vox, o partido de extrema-direita, se recusou a cumprimentar Pedro Sánchez, saiu. O líder do PP, Feijóo, disse que a vitória de Pedro Sánchez, a composição, era um equívoco, mas foi cumprimentá-lo. Ele controla o Senado. Ou seja, ele não conseguiu nem a governabilidade. Esse acordo todo foi para ter maioria na Câmara. Bom, Lorival, muito obrigado, viu? Bom descanso. Daniel Rittner, nosso diretor em Brasília, muito obrigado.